Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 11, do 1 ao 6. Depois o 30 e o 31. Bom estarmos na presença de Deus. E sabemos que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus não pode agir nada por força. Se você veio aqui, Ele vai dar uma palavra para ti. Mas se você ficar em casa, não tem como escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está aqui. E a Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei. Então o próprio Cristo está no nosso meio. Amém? Livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao 6, depois o 30 e o 31. Quem achou diz amém. Diz a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Versículo 6. E disseram a Jefté: vem ser por cabeça, para que contamos contra os filhos de Amon. Versículo 30 e o 31. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Podeis tomar assento, meus irmãos. Quando falaram que eu ia dar uma palavra no culto de sexta, eu comecei a orar e perguntar o que Deus queria que eu falasse com o povo. A Bíblia é muito grande, ela é muito vasta. Nós temos que tomar cuidado, porque fazendo uso da tribuna, nós vamos entregar tudo aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus falou. E Deus me colocou essa história, me fez relembrar um pouco dessa história. Eu peguei a Bíblia e comecei a estudar, e a palavra começou a falar comigo. E eu me lembro que há cerca de 6 anos atrás, eu estava ouvindo em casa uma pregação, e essa pregação chocou o meu coração e me fez pensar em quem era Deus, o que era o tempo de Deus e o que Deus queria para a minha vida. Não basta nós estarmos no culto de corpo presente, nós temos que estar aqui com a alma presente, com o coração presente, com o nosso espírito presente, com a nossa vida presente. E me veio a história desse homem, Jefté, o homem que tinha de tudo para estar bem na vida, mas por um acaso da vida ele começou a se dar mal. O pai dele era casado, mas certo dia ele pensou que prostituição era normal. Ele achou que não tinha problema sair dos caminhos do Senhor. E ele foi, e por algum dinheiro saiu com uma prostituta. Essa prostituta gerou filho, e o nome dele
era Jefté. Se hoje ser filho de uma meretriz, de uma prostituta, é motivo de preconceito, você imagina isso há cerca de 3.100 anos atrás. Todos olhavam para ele e diziam: aquele ali é até filho de Gileade. Mas foi quando Gileade fugiu, foi quando Gileade saiu da presença de Deus, saiu dos caminhos do Senhor, deixou de obedecer à lei de Deus e se deitou com uma prostituta. E ele passou a vida assim, crescendo com seus outros meios irmãos. E a Bíblia diz que, certo momento, os outros irmãos começaram a olhar para ele e disseram: olha, tu não vai herdar da nossa herança. Tu não pode herdar aquilo que é do nosso pai, porque o pai é mesmo, mas a mãe é diferente. Eu sou teu irmão por parte de pai, mas por parte de mãe, você é filho de uma prostituta. Isso começou a arrebatar o coração de Jefté. E os irmãos começaram a ameaçar a certo ponto que ele não conseguiu mais aguentar e ele fugiu. Ele poderia herdar a bênção, mas ele entendeu que naquele momento era momento de fugir. E ele fugiu para uma terra distante, terra de Tobi, com medo que os irmãos viessem a matá-lo. E chegando nessa terra, terra de Tobi é terra de homens levianos, terras de pessoas que não temem a Deus, terra de pessoas que não buscam a Deus. Mas na cidade de Gileade existia preconceito. Como é difícil lidar com isso, irmãos. Como é difícil lidar às vezes com a dificuldade da vida. Você às vezes não nasceu com o melhor berço. Você às vezes não nasceu na melhor família. Você às vezes não nasceu, como eu não nasci num lar crente. E tudo que era para ser mais fácil começa a se tornar mais difícil. Existem pessoas que têm uma vida abençoada, filhos de crente, pai crente, mãe crente, cresce na igreja, casa na igreja, está debaixo do caminho do Senhor, da lei de Deus. Mas tem pessoas que às vezes o caminho é um pouco mais difícil. Tem pessoas que não nasceu num berço abastardo, assim como Jefté. E daí muitas vezes, ao olharmos para o lado, a gente vê a pessoa sendo abençoada. Você vê que parece que as pessoas têm menos trabalho do que você. Mas existe o tempo de Deus para tudo. Existe um tempo de Deus falar com a tua vida, falar com a tua alma. Existe um tempo de você buscar mais ao Senhor. Vai haver um tempo que talvez a palavra parece que não falou com ninguém, mas você vai sair do culto e dizer: a palavra falou comigo, a palavra foi para mim. Eu estava lá no dia certo, na hora certa e no momento certo. Mas para isso é preciso nós estarmos com nossos ouvidos afinados àquilo que Deus tem para nós. Não estejamos inquietos com aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que Jefté habitou na terra de Tobi por algum tempo. Chegou lá, se casou-se, teve uma filha, uma única filha. Até que aquele pessoal que expulsou da terra de Gileade começou a entrar em guerra com os amonitas. E começaram a perder a batalha, perder a batalha, perder a batalha. E eles olharam e disseram: e agora? Estamos sem general. Quem que vai pelejar por nós? Nós vamos perder a batalha. Não existe possibilidade. E aqui eu quero entrar na mensagem, meus irmãos. Kairós. Kairós quer dizer o tempo de Deus. Existe um tempo de Deus para a minha e para a tua vida. Nada vai permanecer do jeito que está. Aquele que está bem, que se fortaleça mais, porque o dia da provação vai chegar. Agora aquele que está triste, esteja preparado, porque o Kairós de Deus, o tempo de Deus pode chegar na tua vida.
E Deus pode te chamar. Jefté já estava há muitos anos na terra de Tobi, aquela terra ruim, com pessoas que não eram respeitadas. Até que Deus bola uma guerra. Tudo é permissão de Deus. Às vezes nós não entendemos como as coisas acontecem, por que a tribulação. Saiba que é permissão de Deus. Tudo na vida está debaixo do controle de Deus. Ainda que o homem possa tentar fazer alguma coisa, mas se ele fez é porque Deus permitiu. Se você está passando por uma tribulação, saiba que ela é momentânea, Deus permitiu. Nós temos que entender o tempo de Deus para nossas vidas, para que nós não venhamos a vivermos frustrados, pensando que a luta vai durar uma vida inteira e não vai. Chamaram Jefté para a guerra e fizeram uma proposta para ele. E disse: olha, Jefté, vem para a guerra com a gente. A nossa guerra está complicada, está tudo difícil, nós vamos perder. Eles vão tomar a terra que era do teu pai. Ele olhou para aquelas pessoas e disse: olha, vocês me desprezaram. Vocês me expulsaram daquela terra. E vocês nunca vieram me buscar, a não ser agora que vocês estão precisando. E Jefté pergunta para aqueles anciões: o que eu ganharei com isso, se eu for à guerra? Os anciãos responderam para ele: olha, se você vencer a guerra, nós seremos por cauda e tu serás por cabeça. Nós te honraremos. Você vai ser o nosso general. Você vai ser o nosso juiz. E ele recebe a proposta. Aprenda uma coisa nesse texto, irmão, que Deus falou muito forte no meu coração. Sempre que você recebe uma proposta, vá aos pés do Senhor e pergunte para Deus o que Ele quer com essa proposta. Pergunte para Deus por que você recebeu essa proposta. E Jefté entendeu que para vencer qualquer batalha ele precisaria de Deus. Ele não conseguiria vencer a batalha sozinho. Nesse momento Jefté se retira, vai para o canto e faz uma oração, sem escutar a voz de Deus. Você sabe aquela oração que só você fala e não deixa Deus falar? Foi um dia dessas orações. A oração, ela é um diálogo, onde você fala com Deus e você escuta Deus. E Jefté, nesse momento, ele não fez isso. Ele saiu, ele sabia que tinha que falar com Deus, mas ele simplesmente falou com Deus e não ouviu o que Deus tinha para a vida dele. E ele fez a pior coisa da sua vida. Ele fez uma promessa sem pensar. Ele fez uma promessa sem estar inspirado pelo Espírito Santo. Ele fez uma promessa à toa. Esses dias uma senhora perguntando para mim e disse: olha, eu fiz uma promessa, se Deus me abençoar, eu vou andar X quilômetros de pagamento para Deus. Eu disse: não faz isso, minha irmã. Eu vou te sugerir outra coisa. Se Deus te abençoar, dá uma cesta básica para quem precisa, todo mês. Porque Deus se agrada quando nós temos proposta com Ele, fizemos uma aliança com Ele, mas que essa aliança seja para honrar o seu nome. E não uma aliança de qualquer jeito, fora da palavra de Deus. E Deus abençoou que essa mulher fez essa proposta. E até hoje ela manda uma cesta básica para o Desafio Jovem. Entendeu o que era propósito com Deus. Jefté foi falar com Deus como se não conhecesse as Escrituras. E ele diz: Senhor, eu vou te oferecer um sacrifício se tu me deres os meus inimigos nas minhas mãos. Quando eu vencer a guerra, se tu me deres toda a guerra, não apenas uma batalha,
Mas se eu vencer os amonitas, se eu vencer meus inimigos, quando eu estiver voltando em casa, em paz, eu te darei em sacrifício a primeira coisa que me aparecer à frente. É por certo que Jefté não se lembrou das leis de Moisés. As leis de Moisés são 613 mandamentos, que todos teriam que cumprir todos os dias. E uma delas dizia: não faça promessa ao Senhor que não se possa cumprir. E se fizeres uma promessa que sair da tua boca, tu vai ter que cumpri-la até o final. Deus não revogava a promessa. Jefté foi para a batalha. Como todos aqueles que oram a Deus, que falam a Deus, que confiam em Deus, Jefté venceu a batalha. Essa foi a história mais linda. Ele venceu a batalha. Quem não quer vencer a batalha? Quem não quer ganhar do inimigo? Quem não quer vencer na vida? Quem não quer ter vitória? Quem não quer ter sua vida transformada? E Jefté começa a voltar para casa pensando: agora, Senhor, eu vou te oferecer o melhor. Senhor Deus, tu me abençoou, e agora é minha vez de te dar o holocausto, de dar tudo aquilo que eu te prometi. Eu vou voltar para Gileade, eu vou habitar em Gileade. Eu não vou mais para Tobi, aquela terra ruim, não. Eu vou voltar para minha casa e vou cumprir a promessa que eu fiz contigo. Acontece, meus irmãos, que quando Jefté está voltando para sua casa, ele está esperando talvez qual fosse o animal, qual fosse o cordeiro, qual fosse o cabrito, qual fosse a vaca, sei lá, qual fosse o animal. Qualquer coisa que tivesse vindo e aparecesse à sua frente, ele iria oferecer. Mas quando ele está chegando na sua casa, o que aparece na sua frente? A sua filha, sua única filha. E a Bíblia diz que ela vem sorridente, por certo com saudade do pai, que há muito tempo estava fora de casa. E quando ela chega sorridente perante Jefté, ele diz: minha filha, o que tu fizesse comigo? A Bíblia diz que ele se joga no chão, rasga suas vestes, pega o pó, coloca na cabeça e começa a clamar ao Senhor: minha filha, o que tu fizesse comigo? E ela, sem entender nada, diz: pai, o que aconteceu? Tu voltasse para casa, tu vencesse a guerra, está tudo certo. Ele disse: minha filha, não está tudo certo. Eu, quando estive junto com o Senhor, eu fiz uma promessa para Ele. Eu prometi que a primeira coisa que me saísse ao encontro, eu sacrificaria. Eu iria matar, iria botar fogo. Pensa se fosse seu filho, meu irmão, se você sacrificaria. Mas acontecia que a lei não podia ser revogada. Ele teria que matar sua filha. Ele diz: minha filha. O texto é claro, irmãos. Tem muita gente, e muita gente que diz assim: não, Jefté não matou a sua filha. Mas não é o que a palavra nos diz. A palavra nos diz que Jefté, quando olhou para sua filha, disse: minha filha, a promessa que eu fiz a Deus, eu não volto atrás. A sua filha começa a chorar, porque ela seguia a lei do Senhor, e a Bíblia diz que ela era pura, nunca tinha se deitado com ninguém. E ela faz o pedido a Jefté, diz: meu pai, permita-me com que eu saia e vá chorar minha virgindade. Jefté, como homem de Deus, ele olha para sua filha e diz: vai, minha filha, mas tem um porém. 2 meses
Durante 2 meses, você chora sua virgindade. Após 2 meses, você volta e eu te sacrifico. Você imagina a fidelidade desse homem. Olhar para sua filha e dizer: não, eu vou cumprir a palavra de Deus. Eu vou cumprir. E a Bíblia diz que ele cumpriu. Irmãos, Deus não quer que nós fizemos promessas nenhuma. Mas se fizer promessa para Deus, cumpra. E saiba que todos os homens de Deus fizeram algum tipo de promessa um dia para Deus. E Deus recompensou cada um. Deus abençoou cada um. Deus deu vitória para cada um. Chegou o tempo de Jefité dele ser abençoado, mas ele não entendeu que o tempo de Deus chegaria. Eu oro a Deus, eu clamo a Deus, e eu peço: Senhor Deus, não deixa, Senhor, que eu fique desapercebido, porque eu sei que o tempo de Deus vai chegar na minha vida. E quando chegar o tempo de Deus na minha vida, eu quero estar atento para tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu não abro mão de nada daquilo que Deus tem para a minha vida. Se Deus falar que vai me abençoar financeiramente, eu aceito toda a bênção. Se Deus falar que vai me abençoar espiritualmente, eu recebo toda a bênção. E se alguém me pedir: irmão, dá um pouquinho da bênção, eu digo: não, irmão, eu te abençoo, mas Deus tem para dar para todo mundo. Deus, Ele pode abençoar a tua casa hoje. Deus pode abençoar a tua família hoje. Deus pode mudar a tua história, como fez com a vida de Jefité. Isso aqui não é um gibi, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que mudou vidas, vidas e mais vidas. Tirou José da prisão, tirou Moisés do Egito, deu a Abraão terras e mais terras e mais terras. E se você está aqui essa noite, é porque Ele quer te dar alguma coisa. Ele quer dizer: meu filho, assim como eu fiz com Jefité, eu faço na tua vida. O tempo de Deus na tua vida vai chegar. A resposta de Deus é plena. Mas nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Precisamos estar atentos. Glória a Deus. Se essa palavra veio ao teu encontro hoje, é porque hoje é o tempo de tu e eu fazermos o voto com Deus. Um dia eu fiz um voto a Deus e disse: Senhor Deus, quando eu ser crente, eu não quero ser só mais um crente. Eu quero estudar a tua palavra. Eu quero ler toda a tua palavra. Eu quero ir para Israel. Eu quero estudar a tua palavra lá. E eu quero ser um crente verdadeiro, ao ponto que se tu me chamares, eu irei. Eu disse: Senhor Deus, quando eu me converter, eu nunca quero dizer não para ti. Eu quero estar sempre atento à tua vontade, atento ao teu querer. E ainda que eu sofra muito, Senhor, eu quero fazer tua vontade. Só tua vontade me interessa. Só te servir me interessa. Essa vida é passageira, irmãos. Você olha para o lado, você vê algumas poucas pessoas, mas o tempo passa, a vida passa. E nós temos que ter uma intimidade a mais com Deus, buscar mais a Deus. Nós precisamos ser tocados por Deus, vivermos nossas experiências, andarmos com Deus, recebermos profecias de Deus. Nós precisamos acordar de madrugada, abrir a palavra falar conosco. Nós não podemos nos confortar
e ser um crente café com leite, um crente fraco na fé, o crente que não entende o id do Senhor, um crente que talvez passou sua vida toda, nunca conseguiu ganhar uma alma, nunca conseguiu orar 30 minutos a Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos nos prostrar perante Ele, entender que Ele é Rei da nossa vida. Intimidade com Deus, intimidade para entender tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, o meu projeto. Eu vejo pessoas que passam toda a sua vida e nunca descobriram um talento só que Deus tem. Passam sua vida toda buscando a Deus e vivem de experiência dos outros. Passam a vida inteira ouvindo falar: olha, esse aqui viu anjo, esse aqui Deus curou de uma enfermidade, esse ali era soro positivo, Deus abençoou ele é uma nova vida. E nós passamos a ver a experiência dos outros, E assim que eu me converti, eu disse: Senhor Deus, eu não aceito viver pela experiência dos outros. Tudo aquilo que a tua palavra diz que tu fizesse com teus filhos, eu quero que tu faça comigo. Eu não nasci em berço crente, muito menos cristão. Eu nasci vendo demônios. Eu nasci num berço de candomblé, meu irmão. Meu pai era o teto mais alto que tinha do candomblé. Eu passei minha vida assustando, vendo vulto, vendo demônios, shampoo voando na cabeça, já de pequeno. E eu recebia várias profecias e não entendia. Recebi muitas profecias, irmãos. Eu dizia: que é isso? Estão brincando. Me converti, fui católico por um tempo. Passou o tempo, virei crente. E disse: Senhor, eu não quero ver pela experiência dos outros. Eu li todo o Novo Testamento, irmãos, em uma semana, grifando, versículo por versículo. Passou o tempo e disse: eu tenho outra promessa de Deus na minha vida. Eu tenho que viajar para Israel. E minha mulher dizia: olha, é muito caro. O carro está financiado, a casa está financiada. Eu falei: mas eu vou. E no nome de Jesus, irmãos, eu posso falar para a honra e glória do Senhor, eu fui. Eu tive minha experiência com Deus lá. Eu estava com a perna quebrada, o joelho quebrado, e eu estava com a passagem marcada. Ou eu fazia cirurgia, ou eu viajava. Eu dizia: Senhor, eu não consigo nem andar, mas eu vou. E chegar lá, tu vai fazer um milagre na minha vida. Irmãos, a minha perna colou de forma que eu fui para o Egito. Subi o Monte Sinai, onde foi dadas as tábuas da lei. Cerca de 8 horas de subida, mais de 2.000 degraus. E eu subi, meu irmão. Eu cheguei lá. Eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Se Deus fez na vida de Moisés, se Deus fez na vida de Jefté, Deus faz na minha vida sim. E outro sonho que eu tinha, assim: eu quero chegar no túmulo de Jesus. Eu quero ver onde Jesus foi colocado, como é que foi. E a gente passou por vários lugares. Nós viajamos toda Israel, Egito, Jordânia, atravessamos o Mar Vermelho. E na volta, a minha ansiedade, presbítero, irmão Fabrício, eu disse: olha, agora é o final, eu vou chegar no túmulo de Jesus. E fiz muitas fotos, irmãos, muitas fotos. Eu tenho mais de 2.000 fotos da viagem. E eu pensei: que sensação vai ser quando entrar no túmulo de Jesus? Até hoje todo mundo me faz essa pergunta: qual é a sensação de entrar no túmulo de Jesus? E quando eu cheguei em Israel, em Jerusalém, passei os portais, entrei na Jerusalém antiga, e disseram: está ali o túmulo de Jesus. Esse agora eu entro. Quando eu entrei, eu tive a maior decepção da minha vida. Sabe o que eu senti, meus irmãos? Nada. Mas quando chegou do lado de fora, eu comecei a chorar.
e dizer: Jesus sempre esteve comigo no Brasil, Jesus sempre esteve comigo com a minha família, Jesus sempre me abençoou, e aqui não tem nada, não existe nada. Tem várias pessoas buscando Jesus lá, buscando Deus em Israel, buscando Deus em Jerusalém. Deus está no nosso meio e quer nos abençoar. Ele falou que estaria todos os dias da nossa vida conosco e nos abençoaria. Mas para isso nós precisamos ser fiel. Nós precisamos buscar ter experiência com Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. E eu peço que nesse momento, todos, sem exceção, a não ser se você tiver algum problema de saúde, ou estiver com alguma criança dormindo, mas que venha à frente. Eu senti de Deus de orar para que o tempo de Deus chegue na tua vida, assim como um dia chegou na minha. Venham todos, irmãos. Quando chamaram Jefté para receber sua bênção, ele disse: eu vou, porque sei que Deus é comigo. Não importa o teu passado, não importa onde você nasceu, não importa nada disso. O que importa é nós termos a nossa experiência com Deus. Jefté fez um voto, e o voto que Jefté fez não era do agrado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Olhem todos para mim nesse momento. Olhem todos para mim aqui. E Deus falou comigo. Se você quer muito, mas muito, algo, coisa grande ou coisa pequena, não conheço teu coração, mas Deus conhece. Faça um voto com Deus. Eu não sei se o voto é talvez orar 5 minutos a mais por dia. Se você orar 5 minutos a mais por dia, vai edificar a tua fé. Eu não sei se é ler 1, 2 capítulos da Bíblia, ou ler a Bíblia toda até o final do ano. Mas faça um voto com Deus. Ei, olha aqui, gente. Tem experiência com Deus. Se eu fizer o voto, você pergunta, se eu fizer o voto e cumprir, e Deus não fizer nada, você teve sua experiência com Deus. Eu já recebi muitos não de Deus, mas em todos os não que eu recebi, eu fui abençoado. Faça um voto com Deus. Talvez uma cesta básica, uma oração a mais, uma leitura da palavra, culto de sexta, culto de domingo. Vamos falar com o Senhor e faça um propósito com Deus nesse momento, que você pode cumprir, que você vai cumprir, e é por certo que Deus te abençoará. Oramos a Deus. Senhor Deus Pai amado, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa teus filhos, Pai, que vieram aqui à frente, Senhor, que estão te buscando, Pai, que não olharam o tempo, Senhor, que não olharam, Pai, se ia ter pregador famoso ou não, Senhor Jesus, mas que vieram te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, atenta seu pedido, Pai. Atenta, Senhor, a cada voto, Senhor Jesus, que eles fazem no seu coração, Senhor. Pai amado, eu peço a tua misericórdia sobre a vida deles, Senhor, assim como tu fizeste na vida de Jefté, Senhor, tirando da terra de Tob, Senhor, e colocando por cabeça, Senhor, de muitos, Senhor Jesus. Eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a igreja da Içara, Senhor. Oh, Deus amado, nós precisamos de Ti, Senhor, de ter experiências contigo, Pai. Deus amado, dai-nos experiência, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Renova, Pai, as nossas vidas, Senhor, e dai-nos entendimento de tudo aquilo que Tu queres para nossas vidas, Pai. É o nosso pedido, Deus, no nome de Jesus, Senhor.